Por que alguns cães têm medo de fogos e outros não? O que é que acontece? Fica com a gente até o final do vídeo e aprenda como construir um cão seguro e sem medo de nada. Eu sou Henrique Camilo, adestrador, acadêmico de medicina veterinária, e a nossa missão é melhorar a sua comunicação e a sua conexão com o seu cão, proporcionando assim um bem-estar em ambos. Eu vejo que muitas pessoas ficam preocupadas, né, quando chega período de São João, período de final de ano, período de festa, de jogos, porque os cães deles têm muito medo de fogos. E às vezes o pessoal vai no veterinário, quer saber, quer orientação, e os veterinários sempre dizem, né, que os cães têm medo de fogos por conta dos ouvidos serem muito sensíveis, porque os ouvidos são muito sensíveis. Os cães têm uma audição muito melhor que a nossa. E toda vez que quando um veterinário me diz isso, ou quando alguém me diz isso, eu pergunto, e os cães de caça e os cães de polícia, que são treinados para trabalhar ouvindo tiro? Se é por uma questão exclusivamente de sensibilidade auditiva, por que não é 100% da população canina que tem medo de fogos? Por que os meus cães não têm medo de fogos? Por que os cães de trabalho, de forma geral, não têm medo de fogos? O que acontece? Primeira coisa, a gente tem que entender o que é medo. Tá? O medo é uma resposta emocional e fisiológica a um estímulo de perigo, a um sinal de perigo. Mas a concepção de perigo ela é relativa. Tem gente que tem medo de altura, tem gente que não tem medo, tem gente que tem medo de velocidade, acha que andar rápido com carro é algo perigoso, outras pessoas não. Então, a concepção de perigo ela já é relativa. E para os cães isso também vai ser relativo. E mais para frente você vai entender isso ainda melhor. Outro ponto por que os meus cães não têm medo de nada? O que acontece? Lembrando do que eu acabei de falar, que perigo é algo relativo, o primeiro passo é você começar a mostrar para o cão que o barulho não causa medo para ele, que o barulho não causa mal a ele, que o barulho não representa perigo para ele. Precisa fazê-lo entender que o barulho é algo natural do ambiente, é algo que ele vai ter que lidar constantemente. Por quê? Quando a gente para pensar no bem-estar animal, um dos pilares do bem-estar animal é ser livre de medo, ser livre de estresse. Então, para o animal ter realmente um bem-estar, ele ter saúde mental, ele precisa aprender a lidar com medo e lidar com estresse. Antigamente, acreditava-se que para o animal ser livre de estresse, livre de medo, ele tinha que ficar totalmente protegido, ele não poderia lidar com situações que o colocassem em estado de estresse, ou não poderia lidar com nada que o fizesse se sentir com medo. Quando, na verdade, as pesquisas mostram que é justamente o oposto. A gente precisa fazer com que o animal aprenda a lidar com o medo, aprenda a lidar com o estresse. A gente precisa apresentar a situação de forma que o animal vá lidando com ela até se acostumar totalmente e ele ficar livre, não por não ter contato, mas por ele entender que aquela situação não representa ameaça para ele. E é isso que vocês vão aprender hoje. Muitas pessoas ficam impressionadas pelo fato dos meus cães não terem medo. Esses dias eu postei um vídeo no Instagram de uma cadela minha chegando muito próxima do fogo, de eu ter que chamar a atenção dela, porque ela ficou muito curiosa, era uma fogueira, né? Eu estava fazendo uma fogueira em casa e a cadela foi querer chegar muito próximo. E é natural que os cães tenham medo de fogo, mas o que acontece? Por que esses cães não têm medo? Medo é algo que pode ser condicionado, tá? A gente pode aprender a ter medo. Na verdade, a gente não nasce já totalmente programado para ter medo do ambiente. Eu, particularmente, teve uma fase da minha vida que eu tinha fobia a cães. Muito antes de eu ser adestrador, eu muito pequeno, eu sozinho na rua, a rua que eu morava não tinha saída, era uma rua muito calma. No momento que eu me afastei um pouco dos meus pais, veio um cão que para mim era um cão grande, porque eu era pequenininho e aquele cão estava mais ou menos na altura do meu tórax, e aquele cão me cheirou. E eu tive muito medo daquele animal grandão. E conforme eu fui crescendo com a imagem mental de um cão que estava na altura do meu tórax. E esse cão, para mim, essa lembrança me trazia muitas emoções ruins, me trazia muito medo, eu me senti muito ameaçado, eu estava sozinho, um animal me cheirando, um animal daquele tamanho. E antigamente, né, existiam muitas histórias do lobo mau, essa coisa toda, e o cão era um cão de aparência lupinídea, né, era um cão de focinho mais longo, orelhinha para cima. E toda vez que eu via um cão na rua, eu fazia associação daquela situação que eu passei com a emoção que eu senti e eu projetava nos cães que eu estava vendo toda aquela emoção ruim que eu tive. E por mais que alguém diga que isso é uma característica só minha, só aconteceu comigo, um psicólogo chamado Skinner, né, que ele é um dos grandes expoentes do behaviorismo, e nós temos vídeo aqui também sobre como o behaviorismo pode influenciar o adestramento, depois dá uma pesquisadinha.
Ele fez um experimento da seguinte forma: ele pegou um roedor, um pequeno roedor, e colocou um bebê para ter contato com esse roedor. E ele viu que a criança não tinha medo, a criança interagiu, a criança brincou com aquele roedor. Posteriormente, ele colocou aquele mesmo roedor em contato com a criança. Quando a criança foi tocar, ele pegou um prato de metal e que fizesse um barulho muito estridente, pegou uma haste, bateu com muita força e aquele prato fez um barulho muito alto, muito estridente, muito agudo, algo que assustou a criança. E a criança, na hora que se assustou, começou a chorar. Começou a resposta ali de querer chamar os pais. E ele fez isso várias e várias vezes. Uma das vezes que ele mostrou o rato, assim que a criança viu o rato, ela já começou a chorar. Por quê? Ela começou a associar aquele animal, aquele ratinho, né, aquele roedor, a o barulho que ela iria ouvir, ao susto que ela iria tomar. Então o medo ele pode ser condicionado, o medo ele pode ser ensinado. Muitos cães têm medo porque a primeira vez que eles escutam um barulho muito alto, eles se assustam, o que é normal, e o que é que os proprietários começam a fazer? Começa a ir para cima, começa a abraçar, começa a ficar preocupado, começa a falar com o cão, e nós já explicamos aqui, nosso último vídeo inclusive foi sobre comunicação com o cão, e a gente já fala que falar com o cão aumenta a ansiedade do animal. Então as pessoas começam a elevar a ansiedade do animal, o animal começa a sentir toda aquela carga emocional que o seu proprietário está jogando em cima dele e começa a entrar em conflito, começa a sentir tudo aquilo de ruim, começa a condicionar toda essa emoção negativa com o barulho. Evidente que existem outras técnicas que fazem com que o cão não se assuste, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, como é que se tem um cão livre de medo? Qual é o procedimento, qual é o protocolo que nós devemos aplicar, quais são as dicas que eu te dou para você construir um cão livre de medo? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente: janela social. O que é janela social? Janela social é a fase de maior neuroplasticidade de um cão. Tá? O que é a neuroplasticidade? Seria o momento de conexões nervosas. Seria o momento de manipulação neural, vamos dizer assim. É uma fase onde as conexões nervosas, né, no cérebro do cão, né, os neurônios, eles estão se conectando uns aos outros. E quanto maior o volume de conexões, maior vai ser a capacidade de superar desafios, superar obstáculos, de achar uma forma de se livrar daquela situação. Então é interessante que os animais tenham alto nível de conexão nervosa. Quando Einstein faleceu, ele tinha assinado um termo que permitia que o cérebro dele fosse dissecado, né? Queriam saber o que fazia o Einstein ser tão diferente das outras pessoas, né? Ser tão mais inteligente, achar soluções que ninguém nunca tinha achado, pensar coisas que ninguém tinha pensado. Pesaram o cérebro dele, viram o tamanho, estrutura física e observaram que o cérebro dele não era um cérebro tão diferente das outras pessoas. A diferença maior era o volume de conexões nervosas que o cérebro dele tinha. O cérebro dele tinha muito mais conexões do que um cérebro de uma pessoa mediana. Por aí eu gosto de citar isso para vocês entenderem a importância de estimular essa fase de maior neuroplasticidade do cão. E como é que se estimula isso? E em que momento essa fase surge? A janela social ela vai começar por volta dos 30 e poucos dias, né? Algumas literaturas vão falar em 33, 36, 40 dias, e ela fecha aos poucos, ela vai encerrando. Algumas literaturas dizem que fecha aos 90 dias, outras aos 100, 120. E o que se deve fazer nesse período? Esse período de janela social é um período que é muito importante que você faça um enriquecimento ambiental. Porém, enriquecimento ambiental não é pura e simplesmente você pegar um bocado de brinquedo e jogar para o cão e deixar o cão vivendo ali naquele ambiente. De forma alguma. Você deve trazer estímulos diferentes para aquele cão. Como? Estimula o cão a andar sobre um gramado, sobre uma parte de cimento, sobre um piso liso. Pega uma lixa, pega uma telha grossa que o cão não vai quebrar, faz o cão andar em cima das telhas, porque você está causando estímulos sensoriais diferentes no cão. E esse seu cão, quando você for passear com ele, quando você for levar ele para novas situações, ele vai ter que caminhar em terrenos diferentes. Se você tem um cão de companhia, o piso da sua casa vai ser diferente do asfalto da rua, vai ser diferente da grama do parquinho, vai ser diferente do cimento de alguma área que ele for passar. O piso de uma casa é diferente do piso da outra. Se você tem um cão de trabalho, um cão, por exemplo, um cão de polícia, esse cão vai passar por terrenos
terrenos diferentes, vai ter que fazer busca e captura dentro do mato, vai ter que trabalhar em situação de areia, né, no areal, vai ter que trabalhar dentro de construção, dentro de obra, vai ter que trabalhar nas mais diversas situações, vai ter que entrar dentro da viatura. Então não importa, se você tem um cão de pastoreio, um cão de caça, um cão de trabalho, um cão de companhia, essa apresentação, esses estímulos neurais são importantes para todos os cães. Tá? E existe um outro processo, a gente chama isso de ambientação, né? Ambientar o animal a estímulos diferentes. Esses estímulos, eles não são só físicos, né? Não é só uma questão de terrenos diferentes. A gente também muda, faz diferenças de altura. Por exemplo, pega uma escada, espalha a ração em cada degrau da escada, bota o cãozinho para comer, deixa ele ir subindo a escada e cada vez que ele subir, ele vai achar um grãozinho de ração. Você está estimulando o cão a se esforçar, você está estimulando o cão a raciocinar, você está estimulando o cão a lidar com diferença de altura, diferença de piso, né, de altura de piso, está fazendo o cão buscar algo, está fazendo o cão ir além das capacidades normais dele. Conforme ele se der bem com a escada normal, uma escadinha que a gente sobe, pega aquelas escadas de madeira, sabe, que usa para subir em telhado, por exemplo, né, que você tem que segurar com a mão e apoiar os pés. Tenta ver se o seu cão consegue se pendurar naquilo ali. Ele conseguiu se pendurar, estimula com um brinquedinho, ele conseguiu se pendurar, dá uma raçãozinha para ele, faz um agrado. É outra forma de você trabalhá-lo nessa fase da janela social. Imagine toda a realidade que ele vai ter que lidar ao longo do dia, né, com tapetes diferentes, carpetes diferentes, texturas diferentes, sofás diferentes, enfim, a infinidade de coisas que ele for ter que lidar e vai apresentando ele. Outro ponto que ele vai ter que lidar é barulho, são sons, né, tiro que eu digo para cães de trabalho, cães de polícia, para cães domésticos tem que lidar com bomba em período de festa. E o que a gente faz? Bota uma música calma, baixinha, enquanto ele está comendo. Então toda vez que ele for comer, ele vai estar ouvindo um som. Você já está começando um trabalho de ambientá-lo a sons. Começa a aumentar o volume dessa música. É uma música tranquila, o cão não vai ficar assustado, ainda que você aumente o volume. Sempre lembrando, do menos para o mais. Você vai progressivamente aumentando esse volume para ele se sentindo mais à vontade e se sentindo bem, porque ele está comendo, é algo que dá prazer a ele, é algo que ele se sente muito à vontade. Com o passar do tempo, começa a trocar essa música, quero uma música calma, começa a virar uma música mais agitada, começa a virar uma música com mais virada, mais bateria, mais metal, enfim, um som mais intenso. Com o tempo, você começa a baixar sons aí nas mídias sociais, na internet, começa a baixar sons de sirene, de gritaria, de tiro, de explosão, bota baixinho, longe da comida dele. Conforme ele for comendo, você vai aproximando essa caixinha de som, vai aproximando dele. Conforme ele for se sentindo à vontade, você vai aumentando o volume, isso bem aos poucos, bem progressivamente. E quando eu falo isso, não quer dizer que você vai começar no volume 1 e na mesma refeição você vai subir para o 10. Não, faz um dia num volume baixinho, segura aí 2, 3 dias, observa o cão, vê se o cão está bem à vontade. Se o cão estiver bem à vontade, você começa a subir esse volume aos poucos e vai progressivamente subindo e adicionando mais sons, mais ruídos, mais barulhos, de forma bem progressiva, respeitando os limites do animal, vai olhando conforme o cão está, vê se o cão está assustado, vê se o cão está à vontade. Quanto mais estímulo você der, mais ele vai estar habituado a estímulos diferentes. E esse cão, que nesse momento de janela social, ele está recebendo um volume de estímulos muito grande, ele vai ser um cão muito mais apto para ir para a rua, muito mais apto a se sentir à vontade em situações diferentes, ele vai se adaptar mais rápido, ele vai ter mais resiliência. E eu queria até fazer um outro ponto, né, sobre esse período de janela social. Foi feito uma pesquisa, um estudo, foi feito um estudo, né? Pegaram os cães e colocaram num ambiente perfeito, né? Num ambiente que parecia um aquário, né? Ele não tinha um aquário totalmente fechado, que eu quero dizer. Era uma sala onde ele não tinha estímulos externos. Ele não ouvia som, não sentia cheiro e nada do que viesse do ambiente externo. Ele recebia água e comida através de tubulações e ele não tinha contato com pessoas. Os cães foram criados assim, do momento do desmame até o período de 6 meses, 8 meses, em alguns casos até 1 ano. Esses cães, depois disso, eles foram levados para um parquinho, para uma praça muito aconchegante, né, com árvore, com gramado, com outros animais que eram sociáveis, com pessoas.
E todos os cães, invariavelmente, eles tiveram muito medo. Eles travaram, alguns cães passaram mal, alguns cães tentaram fugir, tentaram correr, se assustaram, enfim. Eles tiveram uma série de reações negativas. Por quê? Eles nunca foram ambientados, eles nunca foram socializados, eles nunca foram dessensibilizados, eles nunca passaram por um período que os preparasse para lidar com todos esses estímulos que eles tiveram contato. Eu observo muito que muitos cães, eles chegam na casa do proprietário, começa o período de vacinação, muitas vezes o veterinário vai à casa do cliente, né, do paciente, fazer a vacinação em casa. Esse cão não é acostumado a ver pessoas, ele não é acostumado a ouvir barulhos, não é acostumado a ter cheiros diferentes, e quando esse cão acaba o protocolo de vacina, às vezes a pessoa ainda demora muito tempo até levar esse cão para a rua. Quando esse cão começa a ir para a rua, vai com 6 meses, 7 meses, 8 meses, invariavelmente esses cães ficam com medo de tudo. Por quê? Esses cães não foram preparados para isso. É muito raro um cão que ficou preso durante vários meses, quando vai para a rua a primeira vez, não ter medo, não estranhar, não ficar assustado com a diferença de luminosidade, diferença de som, diferença de barulho, diferença de terreno, ver um bocado de pessoas que ele nunca viu, porque o único ciclo social dele é as pessoas da casa. Então, hoje em dia é muito comum ver cães que têm medo, tanto de ir para a rua, tem muitas vezes problemas de agressividade, problemas, enfim, diversos, por ele não ser ambientado e socializado no período de janela social. Nesse período de janela social, eu apresento os meus cães para outros cães, é lógico, eu preciso ter um cuidado imenso, porque esse cão ainda não está totalmente vacinado. Esse cão, às vezes, eu preciso olhar muito bem que tipo de cão, na verdade, que eu vou levar lá para casa, porque o outro cão pode ser um vetor de doença, ele pode trazer uma doença para o meu cão, então é algo que precisa ter cuidado. Mas ainda assim, eu apresento esse cão para outros cães, até porque lá em casa tem vários cães. Por quê? Eu quero que esse cão, quando veja outro cão, ele saiba o que ele está vendo, ele entenda o que ele está vendo. Eu apresento pessoas diferentes, apresento barulhos, sons, cheiros, texturas diferentes, porque o que vai acontecer? Toda vez que ele estiver caminhando na rua, toda vez que ele estiver trabalhando, toda vez que ele estiver numa situação que não é lá dentro de casa, quando ele vê algo diferente, é como se ele fosse buscar nos arquivos dele, né, no subconsciente dele ali, o que é aquilo. Então, ele vai acessar ali o computador dele, lá, que a memória lá dele vai acessar o computador, vai começar a buscar os arquivos. Ah, isso daqui é uma pessoa, a pessoa não é uma ameaça para você. Então, o cão fica tranquilo. O medo, lembra que eu falei? Medo é uma reação emocional e fisiológica a um estímulo de perigo, a um sinal de perigo. A partir do momento que o cão entende que uma pessoa, que um barulho, que um cheiro, que uma textura, que um lugar diferente não representa perigo para ela, aquele cão não vai ter medo, aquele cão vai ficar tranquilo. Muitas vezes eu uso os meus cães para ajudar outros cães a perderem medo. Por quê? Ninguém é melhor que um cão para ensinar outro cão a ser cão. Então eu faço o trabalho de apresentar o meu cão ao cão do meu cliente, ou você pode apresentar o seu cão ao cão de um amigo. Se você tiver um cão sociável, o seu amigo também tiver um cão bem sociável, segue lá as dicas lá do nosso vídeo, né, aprendendo a apresentar dos cães que não se conhecem. Apresento ele e o cão mais confiante começa a ensinar o outro cão a ser confiante, porque o cão que é medroso, ele começa a ver que você que é o dono dele está passeando com ele, você está calmo e firme. O outro cão que está caminhando ali com ele está calmo e firme, interagindo com o ambiente, e ele está com medo. Então ele começa a sentir a confiança que vocês têm, ele começa a se sentir protegido, ele começa a imitar o comportamento do outro cão. É algo que é muito útil. Além do trabalho de ambientação, a socialização, né, que eu já estava falando, é muito importante. Apresentar outros animais. Se é um cão de gado, começa a apresentar o gado para ele, começa a apresentar cavalo para ele, todos os animais que vai ter no sítio, vai ter na fazenda. Se é um cão de companhia, apresenta outros cães, apresenta gato, apresenta outras pessoas para ele. Se é um cão de polícia, ele precisa também ver pessoas, ele precisa ver carro, precisa ver tudo aquilo que ele vai lidar no momento que ele for sair em operação. Então não importa se você tem um cão de trabalho ou se você tem um cão apenas de companhia. O processo de ambientação e socialização é tão importante quanto, tá? Não importa. Para todos os cães precisam passar por esse processo. E aí entra o grande ponto. E os cães que não passaram por isso? Os cães que foram criados presos, os cães que ficaram retidos o tempo inteiro dentro de casa, ali sem ter estímulo nenhum. O que nós podemos fazer com eles? Existem duas técnicas que vão ser muito importantes, tá? Uma chama-se dessensibilização sistêmica e a outra é contracondicionamento. Vamos falar aos poucos de cada uma. A dessensibilização sistêmica seria você tirar a sensibilidade do animal aos poucos. Como?
Imagine que o meu cão tem medo de outro cão. O que eu vou fazer? Eu vou de longe, muito longe, apresentar um outro cão para ele. Tá? E eu vou vendo qual é o limite que ele suporta de não demonstrar medo. Vamos supor que o meu cão tem um medo ferrenho. Então eu vou pegar um cão de pelúcia e apresentei ali para ele. Ele cheirou, interagiu, né? O cão lá está parado de longe, ele sentiu que aquilo não é um cachorro de verdade, né? Porque o cachorro sabe que é um animal de pelúcia, ele sente a diferença pelo cheiro, linguagem corporal, enfim. Ele interagiu ali com aquele objeto. Aquele objeto tem mais ou menos o formato de um cão, tem mais ou menos uma textura quase parecida, né? E não fez mal para ele. A próxima vez, eu vou apresentar, se ele ficou bem, eu vou apresentar um cão de verdade, bem longe. E vou deixar que ele. E vou ler o cão. Se você que está com o seu cão, você começou a observar que o cão começou a baixar o quadril, botar a cauda entre as pernas, baixar a cabeça, você já não force ele, né? Você afasta, chama a atenção dele, você muda o foco dele. Mas se você percebeu que o seu cão ficou à vontade, você faz um carinho, né? Deixa ele à vontade, deixa ele à vontade. E aí você começa aos poucos trazer esse cão que está longe, trazer para perto dele. Por quê? Ele aos poucos ele vai entendendo que aquele cão não representa ameaça para ele. Ele vai começar a chegar cada vez mais perto e vai se sentir cada vez mais confiante porque ele vê que o outro animal que interage com ele, que vai passar a interagir com ele, que ele está vendo, que ele está sentindo o cheiro, aquele animal não representa perigo para ele. Então ele não vai ter medo. Outra forma de dessensibilização é aquele treino que eu falei anteriormente a respeito do barulho. Começa uma música calma, uma música tranquila, no volume baixo, longe do cão, vem aproximando a caixinha de som aos poucos, vai aumentando o volume aos poucos, vai trocando o tipo de música. Esse trabalho de ambientação ele também é chamado de dessensibilização sistêmica dentro da psicologia. Outra forma de dessensibilização, eu quero um cão de guarda, um cão que vai ter que entrar em luta corporal, um cão que vai ter que suportar umas pancadas, porque infelizmente o invasor, quando invade a casa e toma uma mordida, ele não fica parado. O que eu vou fazer com esse cão? Eu vou construir a mordida dele, vou fazer todas as minhas técnicas de construir a mordida dele e, de vez em quando, eu vou fazer carinho nele, vou passar a mão nele, porque eu começo a diminuir a sensibilidade dele ao toque. Olha que eu estou fazendo carinho. Depois eu vou baixar a mão com tudo, vou chegar bem perto dele e vou fazer um carinho. Ele vai começar a perder o medo do movimento da mão. Eu vou fazer um movimento rápido, a cabeça dele está aqui, eu vou passar rápido assim, a mão do lado, para ele entender que o movimento rápido não faz mal para ele. Eu vou tirar essa sensibilidade de um movimento brusco. Eu vou fazer um movimento brusco, vou bater na minha perna, enquanto ele está lá segurando a mordida lá no pilo, ou no brinquedo, no mordedor, no salsichão, seja lá o equipamento que eu esteja utilizando. Vou fazer um movimento rápido, vou bater na minha perna para ele começar a ver um movimento, ouvir um som e não sentir nada, né? Porque foi em mim, não foi nele. Isso tudo eu vou construindo um cão que vai perdendo o medo de movimento, vai perdendo o medo de barulho, de tapa, vai perdendo o medo de contato, até que chega um ponto que eu começo a dar uns tapinhas nele e para ele tá super tranquilo. Outra coisa que eu faço bastante nos meus cães, né, que alguns profissionais fazem diferente, e aí não existe certo e errado, aí é uma questão de realmente de qual é a forma que você acha mais eficiente. Eu tenho alguns cães que são muito bons como pai ou como mãe. Então, pai e mãe que eu digo de filhote, né, por favor. E aí eu coloco o filhotinho ali que está na janela social para interagir com eles. Por quê? O cão, ele começa a interagir com o filhote, brinca com o filhote, e aquela brincadeira também vai dessensibilizando o cão. O cão adulto, quando é um cão de boa índole, quando ele tem bom instinto paterno ou materno, ele começa a educar o filhote. Então, muito do que eu preciso fazer de dessensibilização de tátil, o próprio adulto começa a fazer por mim. E aí depois eu dou continuidade, e aí eu vou aplicando de acordo com o que eu quero. Então eu tenho cães que hoje em dia adulto eles brincam e quem vê de longe acha que eles estão brigando, né? Mas é a brincadeira deles, né? Eles estão ali naquele momento que parece uma brincadeira de luta, eles estão treinando para se defender, eles estão treinando dessensibilização, eles estão se preparando para uma situação de combate que em estado natural eles precisariam. Porque muitas vezes eles vão caçar, a caça se defende, eles vão ter que disputar um território, eles vão disputar um recurso. Então os cães, eles naturalmente eles se preparam para lidar com o ambiente que eles vão viver. E o que a gente precisa fazer é justamente isso, é preparar os nossos animais para esse ambiente. E o contracondicionamento. O contracondicionamento ele é semelhante
à dessensibilização sistêmica em alguns pontos. Porém, no contracondicionamento, começa a ser criado reforços daquele sentimento que você quer colocar. Como assim? Imagina que meu cão tem medo de pessoa, né? Ao invés de ser um medo de cão, ele tem medo de pessoa. Ou o mesmo cão que tem medo de cão que eu estava citando. Eu começo a aproximar aquele cão do animal, né, que eu quero que ele perca o medo, ou da pessoa que ele quer que ele perca o medo. Quando ele ficar tranquilo, quando eu ver que ele está bem, que ele está calmo, equilibrado, que ele está felizinho, eu entro com um reforço positivo. Eu dou um petisco, eu faço um carinho, eu faço muita festa para ele, eu gero uma emoção muito positiva para ele. Por quê? Qual é o condicionamento que ele tem? É ter medo. Ele vê, ele tem o estímulo visual, ou o estímulo olfativo que seja, auditivo, e fica com medo. Né? Ele tem a resposta orgânica e emocional de ter medo. E o que é que eu vou fazer? Quando ele estiver calmo ao receber aquele estímulo, eu gero um reforço positivo, eu gero uma resposta boa, uma resposta que ele goste, para que toda vez que ele vê aquilo, ele associe que ao ver a pessoa, ao ver o outro cão, ele vai receber um petisco. E o petisco, né, a comida, gera a produção de dopamina. A dopamina, por sua vez, dá a sensação de bem-estar. Então ele começa a associar a ver a pessoa, ou ouvir a pessoa, sentir o cheiro da pessoa e ter sensação de bem-estar. O que antes era um medo, eu começo a transformar em bem-estar. Isso é tão bacana, e alguns cães são tão malandros, que quando ele vê a pessoa, ele já senta, já olha para mim, já esperando o petisco. Eu faço muito esse trabalho de contracondicionamento, tanto para animais que têm medo de carro, de automóvel, né? Eu vou dessensibilizando aos poucos, né? Aproximando ele, e conforme ele vai reagindo bem, posteriormente eu começo a reforçar bem esses comportamentos, para ele perder medo. E é uma coisa que você pode fazer com o seu próprio cão. O seu cão tem medo de carro, para na porta de casa, na porta do prédio, ou para longe, de forma que ele escute o barulho do carro, mas não veja o carro. Espera ele ir acostumando, depois de alguns dias, vai levando ele para perto mais para perto da pista, fica tranquilinho com ele ali próximo da rua, né, numa distância que ele não demonstre medo, e vai deixando ele acostumar com aquele ambiente. Conforme ele for acostumando, vai aproximando cada vez mais da pista. Cuidado para não se atropelar, não aproximar demais e ser atropelado, tá? Fica ali na calçada, num local seguro, e deixa ele vendo os carros passando para um lado e para o outro. Se ele está se sentindo bem, se ele está se sentindo calmo, faz um carinho nele, dá um petisco para ele, faz uma festa para ele, fala uma palavra que ele goste, né, que você já associou com um comando bom, e esse seu cão vai perder o medo dos carros. E com barulho vai ser do mesmo jeito. Você vai acostumando ele, vai fazendo todo esse trabalho que a gente explicou aqui no vídeo da caixinha do som. Quando você começar a colocar o barulho de bomba, barulho de tiro, de explosão, se o seu cão não apresentar medo, faz festa para ele, brinca com ele, dá um petisco para ele. E você vai ver que você vai construir um animal que não vai ter medo de nada, porque você já socializou ele com tudo, você já dessensibilizou, você já apresentou pessoas, já apresentou tudo aquilo que ele precisava lidar ao longo da vida dele, e esse animal vai desenvolver uma confiança, uma coragem muito diferenciada. Esse animal ele vai ter uma qualidade de vida diferenciada, porque ele vai se sentir bem em qualquer situação. Se for um cão de trabalho, esse cão vai exercer a função dele em qualquer situação, porque ele já foi dessensibilizado de tudo, você já fez um trabalho de base. E se for um cão de companhia, esse cão vai te acompanhar em qualquer situação, porque é muito ruim você ter um cão, você quer ir na padaria e não conseguir porque o seu cão tem medo de tudo, tem medo de carro, tem medo de fogos, tem medo de bomba. Final do ano, o pessoal preocupado, o pessoal angustiado, porque os fogos vão estourar. E eu vou deixar aqui uma dica bônus para vocês, tá? Se você não fez esse trabalho todo que eu ensinei, se você não teve tempo, né? Se amanhã vai ter uma festa e você, infelizmente, seu cão vai ter que ouvir fogos, o que você pode fazer? Primeira coisa, tá? Essa dica aqui é uma dica emergencial. É um cão que você não teve tempo de fazer trabalho. Se você tiver tempo, faz o trabalho todo que eu falei, tá? Para poder não precisar dessa técnica aqui. O que eu faço? Né? Eu vou chegar na casa de um cliente, coisa que você pode fazer com o seu próprio cão. Primeira coisa, eu sei que vai estourar os fogos, eu vou fechar a casa inteira. Por quê? Para abafar o barulho, tá? Ele receber menos barulho. Já que esse cão nunca foi ensinado que o barulho não é perigo para ele, eu vou diminuir a quantidade de barulho. Outra coisa que eu faço, eu boto uma música calma, dou uma pesquisada em mantra, eu gosto muito de mantra, né? Minha mãe é psicóloga e ela usa bastante mantra no trabalho dela, e tem vários estudos que mostram que música calma, de forma geral,
fazem influência no cão, né? Acalmam o cão, controla a ansiedade de cão. Então eu vou colocar uma música calma, tá? Essa música calma pode ser qualquer tipo de música, pode ser um mantra, eu gosto muito de mantra, mas você pode botar um reggae, pode botar uma música de instrumental, qualquer coisa que passe relaxamento, que passe calma. Então a música já vai baixar o nível de ansiedade desse animal. A música você também não pode botar num volume tão alto a ponto que cause um desconforto no animal. Essa música, ela também vai abafar a parte do barulho externo. E essa música, como eu já falei, vai aliviar a ansiedade. Outro ponto, eu pego uma roupa minha, que esteja com o meu cheiro, preferencialmente uma camisa que eu acabei de usar, por exemplo, essa daqui, e vou colocar no meu cão. Você pode fazer a mesma coisa com a sua roupa. Veste a roupa, usa um pouquinho ela para ela ficar com bastante cheiro seu, coloca no seu cão, tá? Tudo isso junto. Um ambiente totalmente fechado, o cão com a sua roupa e a música calma. Por que que o cão com a sua roupa? Porque a sua roupa tem seu cheiro, o seu cheiro tranquiliza o seu animal. Ele vai se sentir mais... É lógico que ele sabe que você não está ali no ambiente, mas sentindo o seu cheiro, é mais provável que ele que ele venha à tona todas as emoções que ele tem quando está com você, e eu espero que você tenha causado boas emoções no seu cão, né, até para não receber um processo aí por maus tratos, e ele vai ficar mais tranquilo. Outra coisa que eu faço, em nenhum momento eu vou ficar me despedindo do meu cão na hora que eu vou embora, porque eu não quero gerar ansiedade no meu cão. Tá? Eu simplesmente aplico toda essa técnica e vou embora. Tá? Se eu tiver que fazer num cão meu, eu vou aplicar essa técnica toda e vou embora. Mesma coisa vocês. Vocês fazem isso tudo, fecha o ambiente, bota a música, bota a roupinha no seu cão e vai embora. Tá? Se você estiver dentro do local, quando o seu cão sentir o medo, não fique abraçando, não fique pegando, não fique beijando, não fique falando com ele, porque você vai aumentar o nível de ansiedade dele. Simplesmente ignora aquele comportamento dele. Ele começou a ficar com medo, no máximo você chama ele para perto de você e ignora. Ou dá um toquinho nele e cria uma linguagem corporal em você que passe confiança, né? Tem aquela postura clássica assim do Superman, não precisa ser tão teatralesco, mas faz algo dessa forma, né? Sinta-se confiante e passe essa confiança para ele, porque o cão vai ler a tua linguagem corporal e ele vai ver, pô, o meu dono, o alfa, ele tá totalmente confiante, o meu líder tá totalmente confiante, então eu não preciso ter medo. Então, ao passo que você transmite confiança para o teu cão, o cão vai receber essa confiança e vai se sentir confiante também, tá? Essa foi minha dica bônus. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, curta e compartilha e obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo.